Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Já começou? Esqueci. Já começou. Em nome de Jesus. E você vai ministrar o que para todo mundo, para os alaus? O que você vai ensinar de Papai do Céu para os pets? O que você vai ensinar? Glória a O Deus. que você vai ensinar de Papai do Céu para os pets? O que você vai ensinar de Papai do Céu para os pets é... Boa noite. Olá, Jones. Aleluia. Boa Glória noite a Deus. todos aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Ai, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos lá, meu querido. Oi, Dalila. Boa noite. Aleluia. Amém? Deus é bom. Vamos começar nosso estudo sobre... Continuar, né? Nosso estudo sobre a família. Amém. Nós começamos a semana passada falando sobre a natureza humana. Amém. E o princípio da soberania. Nós começamos a falar sobre a natureza humana e o princípio da soberania. Hoje nós vamos continuar falando sobre a natureza humana, porque a gente sabe que é muito importante a gente se conhecer. Amém. Né? Porque muitas vezes o pior inimigo que nós enfrentamos somos nós mesmos. Né? O pior inimigo, de repente, naquele momento que a gente passa por uma dificuldade, não é o diabo, não é o próximo, não é o mundo, mas existe uma dimensão de batalha que é a luta interior, é uma guerra contra a nossa própria carne, e às vezes a nossa carne é o nosso pior inimigo, e nós temos que saber como a nossa carne funciona, temos que entender como nós podemos fazer, né, com que a nossa vida possa obedecer os mandamentos de Deus. Se a gente não controla a nossa carne, se não mortifica a nossa carne, de maneira nenhuma nós vamos conseguir andar no Espírito. Né? E andar no Espírito é totalmente oposto a andar na carne. Então nós precisamos, né, algo que Deus não vai fazer por nós. Né? A Bíblia afirma isso, nós vamos ver isso aqui hoje, mas é importante a gente saber lidar com a nossa própria natureza humana. Amém, meu querido? Então nós vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre mais um princípio poderoso que vai servir de armamento para a gente poder viver de maneira correta, né? Porque o anseio de todos nós é viver de maneira correta. Né? A gente tem que seguir um processo que a Bíblia chama de santificação. Amém. Né? E aí, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos seguir a santificação. E Jesus está voltando, e como é que ele vai te encontrar, como que ele vai nos encontrar? Então nós precisamos vigiar em todo o tempo. Então nós vamos fazer uma oração. Amém. Pedir para Deus falar conosco aqui de maneira poderosa. Pai, nós queremos entregar nas tuas mãos esse tempo, Amém, a nossa Senhor. vida, a vida de cada uma das famílias, Amém, de cada Pai. irmão, irmã que estão nos ouvindo, Pai, cada pessoa que está vendo, ouvindo Amém, esse vídeo, Pai, que o teu nome seja glorificado Amém, em todo Pai. o tempo, que a tua presença encha esse lugar, que a tua presença encha a nossa vida, Amém, que a tua Pai. presença venha sobre o nosso coração, sobre o nosso espírito, alma, corpo, que a unção do Senhor Amém, venha nos Senhor. ensinar nessa noite, Pai, e que nós tenhamos graça diante Amém, do Senhor. Senhor. Fala com cada um de nós, abre, Senhor, o nosso entendimento. Sim, Pai, Nós Senhor. queremos ouvir a tua voz e aprender do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meu irmão? Então vamos lá. Eu vou ler um texto aqui para continuar aquilo que a gente havia iniciado na semana passada. E o texto que a gente vai ler está no livro de Romanos,
Romanos capítulo 7, versículo 18 até o versículo 23. Né? E Paulo diz assim, o apóstolo Paulo: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas sim o pecado que habita dentro de mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, olha o que Paulo está declarando para os romanos. Ele está praticamente se abrindo algo íntimo, de fora o íntimo, né? Que ele tinha uma percepção muito clara da guerra interior que ele sofria. Né? Ele está falando, eu sei, ou seja, a primeira coisa que eu tenho que fazer para ter vitória contra a minha própria natureza carnal, eu tenho que ter consciência de que eu tenho uma natureza carnal. Né? Consciência é saber, entender, não subestimar. Exato. Ou seja, você não pode desprezar que dentro de você existe uma inclinação natural para que você cometa erros, para que você erre o alvo, erre o caminho, para que você peque contra Deus, peque contra a tua família, para que você crie confusão, se prostitua, caia num vício. Isso está na nossa carne, irmão. Isso está dentro de nós. O apóstolo Paulo foi um homem que escreveu 13 livros da Bíblia. Eu acho que ele tinha muita revelação. Só um pouquinho. Né? Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 livros são atribuídos ao apóstolo Paulo. Esse homem que foi até o terceiro céu, que falou cara a cara com Jesus, teve uma visitação especial. Quem ganhou ele para Jesus foi o próprio Jesus, que converteu ele no caminho de Damasco. Esse homem, que muitos poderiam falar, nossa, o homem é santo. Esse homem está falando assim, eu sei que em mim não habita bem algum. Então, essa consciência, ela tem que habitar em nós. Ela Amém. Tem que estar aqui, ó. Eu tenho que ter clareza de que a minha carne é fraca, de que a minha carne é pecadora, de que a minha carne, ela vai sempre pender ou sempre preferir aquilo que é errado. Ou seja, a minha carne tem prazer no pecado. Minha carne quer satisfazer essa inclinação. Se alimenta. Né? Se alimenta do pecado. Então, o pecado para a carne é algo assim, uma vitamina. E a carne é insaciável. Tem uma característica importante, que a carne do ser humano, ela é insaciável. Ou seja, o ser humano sem Deus, sem o Espírito de Deus, ele vai pecar e no dia seguinte ele vai pecar de novo. Ele vai pecar e não vai nem sentir que ele está pecando. Ele vai sentir o prazer do pecado. Ele vai sentir aquilo que a carne dele está desejando. Então, o nosso problema é não reconhecer os nossos desejos pecaminosos, as nossas próprias inclinações. Então, para que você possa lidar com a natureza humana que você tem, que eu tenho, para que você possa lidar com a carne dentro de você, você primeiro tem que ter consciência Amém. De que ela está lá. Né? O religioso fala assim, eu não tenho problema com a minha carne. Religioso fala, sou santo. Religioso fala assim, não, eu venci o pecado, ou Jesus venceu o pecado. Pois é, Paulo, que foi Paulo, não era religioso. Ele era religioso antes de se converter. Isso. Depois que ele se converteu, ele passou a ser um homem verdadeiro diante de Deus e diante dos homens. Tanto é que ele registrou, ele falou assim, eu não tenho nada de bom. Eu não tenho nada de bom.
Então você precisa ter essa mesma consciência para que você não se torne uma pessoa religiosa, uma pessoa fingida, uma pessoa que tem aparência de que é santo, aparência de que é uma pessoa correta, mas você realmente está fingindo, você está colocando uma máscara. Então ter consciência disso não é você se colocar um peso maior do que você precisa carregar. Amém. É fazer como Paulo. Paulo, ele sabe lidar com essa realidade dentro dele. Amém. Ou seja, você tem que ter o equilíbrio de saber o seguinte, peraí, eu tenho algo dentro de mim que é ruim, que vai me levar para o inferno, que vai me levar a perder a minha família, vai levar a perder as coisas que Deus me dá, vai me levar a perder a comunhão com Deus. Essa inclinação está lá dentro. Eu não posso terceirizar isso. Falar que a culpa é do diabo, falar que a culpa é do pastor, falar que a culpa é do meu irmão, falar que a culpa é do meu pai, da minha mãe. Eu não posso terceirizar, isso não existe. Então Paulo falou assim, eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Primeiro passo para você lidar com a tua natureza humana Amém. é você ter consciência dessa batalha que tem dentro de você. Uma pessoa fecha você no trânsito, a tua carne se levanta em 0,1 segundo e você já quer xingar, falar um palavrão, mostrar o dedo e começar a provocar, parar o carro, sair para brigar. Enfim, isso é a tua carne, irmão. Não adianta chegar na igreja e falar assim, puxa, eu estava vindo para cá, o diabo nada. O cara te fechou porque ele também tem uma carne e você que tem uma carne, você não está mortificando a tua carne, você está fingindo que você não tem uma carne. Então, você atribui essa tentação ao diabo. Você não tem consciência de que você tem uma pessoa carnal dentro de você. Então, se você começar a olhar para você mesmo e falar para o Senhor, Senhor, me revela, como o Senhor revelou para o apóstolo Paulo, me revela qual é a minha inclinação Amém. natural. Qual que é o espinho na carne? Qual é meu espinho na carne? O que para mim pega? O que para mim é ruim? Você tem que se conhecer, meu querido. Por quê? Porque você vai ter que lidar com isso. Então, não adianta você fingir que é o diabo. O diabo não tenta? Tenta. Mas por que ele tenta? Porque as pessoas, elas não têm consciência de que o diabo tem acesso pelo desejo que está dentro delas. Qual que é o processo de uma tentação? Cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência é o desejo exagerado, é a carne. O desejo da tua carne sempre vai preferir sucumbir, falar sim para o pecado. E tem gente que fica nesse looping, né? Olha, eu pequei, pede perdão, Senhor, perdoa. Aí peca de novo, perdoa de novo, Senhor, perdoa de novo, Senhor. Por quê? Porque ainda não controlou a sua carne. Não é escravo do diabo, é escravo da sua própria natureza humana. Então, tenha consciência. Amém. Tenha consciência. Amém? Se você não tiver consciência, você vai se tornar uma pessoa religiosa e você pode até crescer. Você pode crescer no ministério, você pode crescer profissionalmente, você pode crescer academicamente, você pode se tornar uma pessoa rica, mas se você não tiver controle sobre a sua natureza humana, você sempre vai ser uma pessoa destinada a uma derrota espiritual. Misericórdia. E muitas pessoas perdem tudo o que têm porque não conseguem controlar a sua carne. Sabe mandar o diabo embora? O diabo mandar embora é fácil. Agora, se você não tem consciência de quem você é, qual é a sua inclinação, né? Qual é a sua fraqueza, como que você vai se proteger? Amém? Então, primeira coisa, tenha consciência Amém. De que você tem uma natureza humana. Tenha consciência de que você tem carne. Tenha consciência disso. Que tem fraqueza. Tem fraqueza. Você sabe que na maioria das igrejas que a gente conhece, né, eu quando eu me converti, eu falei, eu preciso confessar meus pecados, que me ensinaram a confessar pecado. Eu queria confessar lá na frente, eu queria que todo mundo soubesse o que eu fiz. Por quê? Porque a Bíblia diz para a gente confessar o pecado. Eu queria confessar tudo o que era a minha inclinação natural. E as pessoas não queriam ouvir. Mas eu ouvi.
A minha mulher ouviu. Mas as pessoas, a igreja, elas têm medo de serem descobertas. Ou seja, o que eu fiz. Por quê? Porque elas estão escondendo a carne. Não esconda, meu irmão. Não esconda a sua fraqueza. Faz igual o apóstolo Paulo. Ele reescreveu para a igreja. Igreja, em mim não habita bem algum. Para o mundo todo. O que ele está fazendo? Ele está criando uma proteção. Ele está criando um motivo de intercessão. Se você não interceder, o que Paulo está falando, se vocês não intercederem por mim. E também à medida que a gente fala para os outros, é mais fácil da gente não cair em tentação, porque como os outros já sabem, então é uma forma de proteção também. Exato. E você não vai virar um religioso. Uma pessoa que vive de aparência. Não é verdade? Então, tenha consciência. Tenha consciência. Né? Primeira coisa. Segunda coisa, quando você tem consciência de que você tem uma natureza humana, quando eu tenho a minha consciência da minha natureza humana, segundo passo, não alimente a carne. Não dá comida para ela. Então, lá em Gálatas, capítulo 6, o mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, está escrevendo assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso mesmo também ele ceifará. Ponto. Continuando, porque o que semeia na sua própria carne, da carne, colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então é muito simples, irmão. Segundo passo, primeiro passo, eu tenho consciência de que eu sou fraco. Eu tenho consciência que em mim não habita bem algum. Eu tenho consciência que eu não sou mal. Aliás, que eu não sou bom. Eu tenho consciência de que a minha natureza carnal, ela pode se levantar e me levar para o erro. Eu tenho essa consciência. Então, o que eu preciso fazer? Segundo passo, não semeia na carne. Amém, amém. Amém? A Bíblia fala assim, foge da aparência do mal. O que é fugir da aparência do mal? É não deixar se envolver por aquilo que aparentemente pode te levar para o mal. O que é o mal? Ah, pastor, mas eu tenho prazer no cigarrinho. Então, se você tem prazer no cigarro, se você está crendo que isso é uma obra da carne, o que você tem que fazer, meu querido? Você tem que fugir, não alimentar o desejo. Isso. Ou seja, tem gente fumando ali, eu vou para lá. Tem um grupo ali fumando na calçada, eu vou mudar de calçada, eu vou atravessar a rua. Porque isso é algo que você está fazendo para que você não colha uma queda. Amém. Então, se você for uma pessoa prevenida, você não vai alimentar aquilo que você não quer que sobreviva. Por isso a Bíblia fala que nós temos que mortificar a carne. Como que você mortifica a carne? Você mata ela de fome. Então, se você se você tem uma fraqueza, irmão, foge daquilo que está te levando para o erro. Amém. Foge, irmão, foge, não faz bem. Ah, mas me deu vontade. Então, deu vontade. Mas se você semear na sua carne, da carne você vai colher corrupção. Ele está levando a questão da semeadura na natureza humana numa questão de semeadura e colheita. Olha que forte isso. Se você coloca uma semente numa terra fértil, e você é uma terra fértil, eu sou uma terra fértil, se você coloca a semente lá e deixar ela lá, você não faz mais nada. Ela vai brotar e nascer por si mesma. Aí você está de boa, de repente vem aquele pecado e te derruba. Da onde veio isso? Isso veio daquela semeadura que enraizou e brotou. E aí você está falando assim, puxa vida, mas eu estou caindo de novo. Você está caindo de novo porque você lançou a semente lá atrás. Você semeou na sua carne. E tem coisas que não são automáticas, viu, gente? Não são instantâneas. E tem muitos casamentos que durante o processo começa a ter problema. Mas de coisas semeadas há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Nós já fizemos muitas ministrações em casais.
que tiveram relação sexual antes de se casar. E depois que se casa, ficam frustrados um com o outro, não tem mais prazer. Por quê? Semeou no passado, colheu no futuro. E não tem uma questão de tempo, não fala assim, olha, já é de imediato. Tem coisas que demoram muito tempo. Então, o que você precisa fazer? Para de alimentar a sua carne. Mas eu gosto. Por exemplo, você tem uma tendência a ficar irado com assuntos de política, que hoje está pegando aí todo quanto é lugar. Você está falando de mim, não? Você tem uma tendência a ficar irritado, irado. A ira é uma obra da carne. Então, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Eu fico assim indignada, na realidade. Assim, eu tenho um senso de justiça e me incomoda ver algumas coisas erradas, né? Me incomoda ver pessoas morrendo por capricho de poder, de dinheiro, de tudo isso. Então, eu evito ouvir essas coisas. Quer dizer, você não lê, você não vai ver, você não vai ficar assistindo a televisão, os caras falando sobre o que está acontecendo. Não, eu simplesmente oro. Eu tenho no meu caderninho de oração, coloco lá a necessidade, eu não preciso ficar ouvindo sobre isso, eu já sei que isso está acontecendo. Então, para eu não ficar indignada, não ficar mal, eu pego, coloco no meu caderno de oração e intercedo por isso. Acabou. Então, o que ela está fazendo? Não está semeando na carne. Ela não está deixando que as sementes entrem. Por quê? Por que ela está fazendo isso? Porque ela se conhece. Primeiro passo, se conheça. Tenha consciência daquilo que você tem a tendência de cair. Daquilo que a tua carne te empurra. A tua carne te empurra para as drogas. Foge da aparência do mal. Amém. Então, se afasta daquele que usa droga. Se afasta dos lugares onde tem droga. Se afasta, não fica assistindo filme que vai te levar para usar droga. Por quê? Você tem aquele desejo porque você semeou na sua carne, meu querido. Então, para de semear na tua carne. Né? Guarda aquilo que está entrando aqui. Aquilo que está entrando aqui. Aquilo que está entrando aqui. Então, como é que você evita alimentar a carne? Você tem que guardar os teus olhos, os teus ouvidos. Você tem que guardar os 5 sentidos, senão vai entrar um estímulo, vai entrar uma tendência. Ou seja, Satanás vai apertar o botão, irmão, e você vai ficar irado. Você vai usar droga, você vai trair a sua mulher. Aí como é que vai ser? Porque você está semeando. O cara está assistindo filme pornográfico. Você acha que isso está semeando o quê? Está semeando santidade, fidelidade? Vai ter uma hora que da carne, toda essa semeadura de filme pornográfico vai começar a brotar, irmão. E aí você não vai conseguir resistir à mulher adúltera, à mulher estranha. O que vai acontecer? Você acabou com o teu casamento. Ou pelo menos criou um problemaço no seu casamento. Por quê? Porque você está vacilando. Então, você tem que jogar fora. Você tem que lançar fora. Tem que jogar no lixo. Isso chama-se processo de arrependimento. Quando você para de fazer o que você estava fazendo. Então não alimenta a sua carne. Por mais que você pense assim, eu não estou fazendo mal para ninguém. Você está fazendo mal para você mesmo. Você está colocando uma semente demoníaca dentro do templo do Espírito Santo, que é o teu corpo. Está deixando entrar pelos teus olhos, pelos teus ouvidos, e da carne, da tua carne, você vai colher corrupção. O que é corrupção? Pecado. E o salário do pecado é o quê? A morte. A morte. Aí você vai se afastar de Deus. Então, enquanto você pode, tem força, se afasta da aparência do mal. Segunda coisa que nós temos que fazer. Terceira. Primeira, tenha consciência da sua natureza humana. Segunda coisa, você não pode alimentar a sua carne. Terceira coisa, você não pode confiar na sua carne. E aí, meu querido? E a palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso. Então a gente pensa que tá sentindo que é isso. Não, é engano. É um engano. A tua carne pode te enganar. Então em Filipenses 3:3 diz assim, porque nós é que somos a circuncisão,
Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Não confiamos na carne. O apóstolo Paulo, ele escreveu lá em Filipenses, dizendo assim, ó, bem que eu podia confiar também na carne. Eu podia confiar na minha carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, e isso eu considerei perda, por causa de Cristo. Então, nunca, irmão, confia na sua carne. Nunca confie nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, não seja conduzido pelo teu currículo, não seja conduzido pelo teu título na igreja, não seja conduzido pela tua vitória na igreja. O camarada fala assim, eu segundo a lei sou irrepreensível. Ele está falando, eu sou fariseu de fariseus, eu sou bom. Mas o que ele fez para poder ganhar Cristo? Ele fala, se alguém pode confiar na carne, a minha carne está preparada. A minha carne pode seguir a Deus. A minha carne pode ter um ministério tremendo. A sua carne não pode agradar a Deus. A sua carne é contrária à lei de Deus. Então, antes que você seja conduzido na sua carne, no seu ministério, na sua família, no seu trabalho, em qualquer lugar, antes que você faça isso, você precisa considerar a sua carne como perda. A palavra perda aqui é a palavra estrume, fezes. Ele fala, tudo isso, todo o meu currículo, fezes. Se Paulo estivesse na igreja hoje, irmão, a igreja do jeito que ela é hoje, e falasse isso que ele está falando, escrevendo aqui, o que a igreja falaria para o apóstolo Paulo? Imagina, apóstolo Paulo, você é uma bênção, você é um homem de Deus, você é conhecedor da palavra, olha só o teu ministério, quem foi o teu pai espiritual, Gamaliel, pelo amor de Deus, para se depreciar tanto. Paulo está falando assim, a minha carne não vale nada no reino de Deus. Então, você não pode confiar na sua carne, porque ela vai te enganar. Com certeza. Ela vai falar para você, você conhece, você é preparado, você é isso, você é aquilo, você é bom. Não confia na tua carne, irmão. A nossa carne é traíra. Nossa carne é venenosa. A nossa carne quer ir para o inferno e se afastar de Deus. Nossa carne não quer sacrifício. Não quer jejuar, não quer buscar, não quer fazer nada. Paulo está falando assim, a minha carne, ela é formada em teologia. A minha carne é formada em teologia. Você tem noção? Você tem noção de quem sou eu na igreja? E ele falou assim, sabe tudo isso? A minha formação teológica, o meu título, o meu ministério, a minha fama, a minha reputação, eu sou irrepreensível. Sabe o que é tudo isso? Isso é esterco, fezes. Fezes. Então não se apoie nas suas qualidades, nas suas características. Se você quiser ganhar a revelação de Cristo, se você quer saber um homem que ilustra isso bem, é o maior profeta daqueles nascidos de mulher, João Batista. Elogiado pelo próprio Jesus, dos nascidos de mulher, não teve profeta maior do que ele. Qual que era a palavra dele? A palavra de João Batista falava assim, importa que ele cresça e que eu diminua. A carne não quer diminuir, a carne quer ter razão, a carne quer estar certa, a carne quer brigar, a carne quer contender, quer debater. A carne não se humilha, a carne não se humilha. Ela se justifica. Então Paulo falou assim, eu podia me justificar. Eu tenho, diante dos homens aqui, eu sou um cara bom, mas eu não confio na minha carne. Porque eu preciso ganhar a vida eterna. Amém? Outra coisa, né?
Então, primeira coisa, tenha consciência da sua natureza humana. Segundo, não alimente a sua natureza humana. Não alimente aquilo que vai fazer você cair. Terceiro, não confie na carne. A carne é soberba. A carne é soberba. Ela tem que manter o seu orgulho próprio. Toma cuidado. E outra, remova as máscaras da religiosidade. E essa é uma fase difícil. Essa é uma fase difícil. Quando você tem que acabar com a sua reputação. Quando você tem que falar assim, eu não estou preocupado com o que estão falando de mim. Porque a gente canta na igreja, né? Não importa o que vão falar de mim. Importa sim. Mentira, tá cantando mentira, meu irmão. Não importa o que vão falar de mim. Lógico que importa. Dá uma olhada no teu Face. Ou será que você está confessando seus pecados no Face? Não, você está fingindo que você está bem, fingindo que você é vitorioso, fingindo que você é bom, fingindo que você não sei o que lá. Você quer ser bem visto pelas pessoas. Por isso que você está se expondo na internet. Você está querendo provar para os outros que você é bom? Para quê? Por quê? Porque você está usando uma máscara, meu irmão. Então, a Bíblia diz assim, 2 Coríntios 3, 18, diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém. Então, Paulo está falando para os coríntios, olha, vocês estão vivendo numa religiosidade, mas para você receber, para você enxergar, contemplar a glória do Senhor, você precisa tirar essa máscara. Amém. A máscara vai impedir você de enxergar o Senhor. Então você tem que tirar essa máscara de religião. Você tem que ser verdadeiro consigo mesmo. Você tem que ser honesto com você mesmo. Você tem que ser fiel primeiro com você. Se você não for fiel com você, você não vai conseguir ser fiel com os outros. Se você não for verdadeiro com você, você não vai ser verdadeiro com os outros. E aí aquela representação, aquela encenação que você faz para que você seja aceito pelos outros, isso vai roubar de você a honestidade, vai roubar a fidelidade. Então você tem que ser você mesmo. Deus não quer descaracterizar você, Ele quer mudar o seu caráter, mas Ele não quer mudar quem você é, porque Ele criou você assim. Amém. Então você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa parecer algo para as outras pessoas. Estou com um problema, preciso de oração. Na minha carne não habita bem algum. Ora por mim. Paulo fala assim, rogai por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra. Amém. Ora por mim. Jesus chamou os discípulos e falou assim, olha, ora por mim porque a minha alma está atribulada. Ele começou a ser verdadeiro com ele. Ele tinha consciência do que estava dentro dele e tinha consciência de que ele poderia falar isso para os amigos dele. Ou seja, não fingia. Jesus não fingia. Jesus não fingia, irmão. E uma coisa importante sobre máscara de religiosidade. Jesus e João Batista lidaram com os religiosos da sua época de maneira pior do que quando lidaram com os demônios. As palavras que Jesus liberou contra pessoas religiosas foram piores do que as palavras contra os próprios demônios. Jesus chegou a mandar eles para o inferno. Mas Jesus é amor. Mas Jesus lida assim com o religioso. É assim que Jesus lida com o religioso. Então, tira a máscara da religiosidade. Tira essa religiosidade. Você não tem que provar que você é santo para ninguém. E dentro da família, a gente tem que contar com o coração um dos outros, né? Porque às vezes um tá fraco, o outro tá melhor, tá mais forte. Então, assim, a gente precisa compartilhar, pedir oração dentro das nossas casas. Precisamos. A primeira dimensão de onde eu tenho que tirar a máscara é dentro de casa. Porque dentro de casa, se eu estou de máscara dentro de casa, o pessoal da minha casa me conhece. Não adianta eu tentar fingir em casa. Então, dentro de casa, você tem que ser você mesmo, meu irmão.
Você tem que pedir ajuda quando você está começando a ser tentado, você tem que pedir ajuda. Você tem que falar, olha, minha carne está se levantando, eu não estou conseguindo, me ajuda. Isso é o quê? Isso é uma pessoa que está pronta para ser transformada por Deus. Amém. Deus não vai transformar você enquanto o teu rosto não estiver desvendado. Enquanto você estiver usando máscara, o Espírito fica limitado para te transformar. Então, remova as máscaras da religiosidade. Amém? Eu sei, irmão, eu sei. Você entra numa igreja, é praticamente obrigatório você ser um religioso. Praticamente obrigatório você ter um tipo de linguagem. Praticamente obrigatório você ter que ficar fazendo tipinho lá, que você é um cara vitorioso. Fazer o quê? Mas cuida de você. Cuida de você, irmão. Nós estamos aprendendo como lidar com a gente mesmo. Amém. Como lidar comigo. Eu tenho que aprender a lidar comigo. E por último, nós temos que andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, grava bem isso. Se você andar no Espírito, você não vai jamais atender às concupiscências da carne. Então, se você não está alimentando a carne, se você não está confiando na sua carne, se você está sem máscara, se você já tirou a máscara da religião, aonde a carne se esconde, se você tirou essa máscara e você começar a andar no Espírito é diferente de usar máscara. Amém. Andar no Espírito é diferente de usar máscara, meu irmão. Andar no Espírito é andar dentro de você, é caminhar a tua vida naturalmente, durante o dia a dia, em conexão com Deus. Amém. Ou seja, você não precisa de um ritual para falar com Deus, você não precisa de um ambiente para falar com Deus, você está falando com Deus em casa, no carro, você está falando do seu jeito, você não tem fórmulas para falar com Deus, você simplesmente está chegando diante de Deus e tem um coração faminto da presença de Deus. Isso é andar no Espírito, meditar na palavra de Deus. Amém? Você precisa meditar na palavra de Deus, ruminar a palavra de Deus. Isso vai deixar o teu espírito mais forte e você vai vencer a carne de maneira mais fácil. Amém, meu querido? Se você seguir esses passos que a palavra de Deus está nos ensinando, você vai saber lidar com a sua natureza humana. Amém. Eu vou saber lidar com a minha natureza humana. E aí eu não vou precisar de ninguém me julgando, me acusando, me condenando, né? Me falando mal de mim por aí, que eu também não estou nem preocupado com isso. Mas, né, eu tenho que estar preocupado com isso e os outros não. Se preocupa com você. Cuida de você, meu irmão. Cuida de você. E deixa eu te falar uma coisa importante. O fato de eu ter ido para uma igreja não me deu vitória sobre a minha carne. O fato de eu frequentar uma igreja não me deu vitória sobre a minha carne. A vitória sobre a minha carne só começou a acontecer quando eu comecei, eu mesmo, a praticar o que eu recebia na igreja. Amém. A palavra de Deus, né? Amém. O jejum, a oração. Aí você vai conseguir ter vitória sobre a tua carne. Você leva o seu corpo lá para a igreja, deixa sentado lá 1 hora, 2 horas, isso não quer dizer nada. Mas se você absorver aquilo que Deus está falando, e absorver o que o Espírito está dizendo, e sair dali, virar as costas, e começar a andar no Espírito, irmão, tua carne não te vence nunca mais. Amém? Glória Amém. a Deus. Na semana passada, né, nessa introdução da natureza humana, nós falamos sobre um princípio que é a soberania, né? O quanto é importante a gente ter clareza de que Deus é soberano. E hoje nós vamos falar sobre um outro princípio que é muito importante nós pautarmos as nossas vidas em princípios. E o outro princípio é o princípio do autogoverno. Então, assim, o autogoverno, ele é a capacidade que o homem tem de se controlar. Quando a gente tem governo sobre as nossas próprias vidas, né, nós somos capazes, inclusive, de cumprir regras, de seguir os mandamentos, de seguir aquilo que está escrito na palavra. E assim, saiba, meus queridos e minhas queridas, que o plano de Deus é que nós sejamos controlados de dentro para fora e não de fora para dentro.
Legal. Eu não posso, né, me moldar ao mundo, colocar a forma do mundo, não. Eu tenho que ter controle interno, dominar de dentro para fora. Dizer não, que é o autocontrole, que é o princípio do autogoverno. Então, deixa eu fazer uma pergunta, posso? Pode. Uma pessoa que é controlada de dentro para fora, ela tem autocontrole. Tem autocontrole. E uma pessoa que é governada de fora para dentro? Ela é uma pessoa vulnerável, uma pessoa que, no popular, diz Maria vai com as outras. Né? É uma pessoa que se deixa influenciar, é uma pessoa que não tem decisão, não tem opinião própria. Não tem autonomia. Não tem autonomia. É assim, eu dentro do ambiente corporativo, por diversas vezes passei assim, muita exposição por ser cristã. Né? E assim, você não bebe? Como assim você não bebe? E tiveram várias situações, né, de cumprir resultado, vamos brindar e tudo mais. Aí o que eu fazia? Deixa que eu sirvo. Porque aí eu colocava água no meu copo, né, bebida no copo dos outros, se eles estão decidindo a beber. E eu brindava e ficava todo mundo me olhando, tipo assim, ela tá bebendo, né? Mas era água, né? Então, assim, eu tenho que controlar. Eu tenho que colocar limites. Porque, assim, Deus é um Deus de limites. Ele controla todas as coisas, ele não deixa que o mar avance. Ele controla todas as coisas, né? Na palma das suas mãos. Então, Deus é um Deus de limite, e ele quer que a gente domine, que a gente controle de dentro para fora. O que acontece quando eu não tenho autogoverno? Porque se eu não sou uma pessoa que sem me controlar, eu vou me deixar levar. Isso é péssimo, gente, péssimo, péssimo, porque o nosso coração é enganoso, então nós nos deixamos enganar por outras pessoas. E muitas vezes o que acontece com adolescentes, né? Então quem tem filhos adolescentes, todo mundo tem necessidade de aceitação, todo mundo tem necessidade de se sentir acolhido. Nós somos seres humanos, seres relacionais, que precisamos nos relacionar uns com os outros. Então muitas vezes, se a gente não tem autogoverno, a gente cede para poder ter o acolhimento, ter a aceitação do outro, o que acontece com os adolescentes. Então, esse princípio de autogoverno, como todos os demais, precisam ser inseridos na família desde bebezinho. Desde bebezinho. Ensinar as pessoas a tomarem decisões. Isso, se autocontrolar. Se autocontrolar, né? Outro dia eu vi um vídeo em que estava todo mundo em volta da mesa e tinha um bebezinho num cadeirão. Assim, um bebezinho, 1 ano e pouco, tal. E assim, estavam orando e o bebezinho assim, fechou os olhos, de repente ele abre os olhos, pega uma colherada de comida, põe na boca, fecha os olhos de novo. E assim, a família filmou. E deve ter achado graça. Mas isso não é engraçado. Ao invés de filmar, quem filmou, o pai, a mãe, quem quer que seja, deveria ter dado uma bronca naquela criança. Que ele tem que esperar. Se controlar, né? Se controlar. E ele assim, pegou uma colherada e tal, né? E ele só abriu o olho assim para poder ver, né? Para poder pegar a colher. E as pessoas acham engraçadinho isso, compartilham isso. Todo mundo acha graça. Não é engraçado. Não é engraçado. Tá bom. Por quê? Essa criança precisa aprender a ter autocontrole. É lógico que uma criança pequenininha, então, não vai ficar fazendo aquela oração de 20 minutos. Aí também ninguém é de ferro. Então, né, mas tem que ensinar aquela criança a se autocontrolar em pequenas coisas. Verdade. Senão amanhã ela vai ser um adulto sem controle. Sem controle nenhum, porque não aprendeu a ter limites. Então, assim, qual que é a importância, né, do autocontrole? O que vai acarretar se a pessoa não tiver autocontrole? Primeira coisa, vai ter reações inesperadas. Se a pessoa não se controla, ela tem reações inesperadas.
né? Eu trabalho, né? Hoje sou diretora da ouvidoria, sou ouvidora, e chega assim, negativo de sinistro, em que o marido está dirigindo em plena autoestrada e a mulher discute com ele e puxa a freio de mão, aperta a freio de mão. Acontecem acidentes. Teve uma outra que ela pegou uma caminhonete do marido e jogou dentro da piscina da casa deles. Isso não tem cobertura, porque agravamento de risco, que a gente chama em seguros, foi provocado. Perdeu o carro. Porque a mulher ficou nervosa, ficou estressada com o marido, jogou o carro dentro da piscina. Então, assim, quem não tem autogoverno, quem não sabe se controlar de dentro para fora, tem reações inesperadas desse tipo. E depois o que acontece? Se arrepende, óbvio que se arrepende. Lógico. Quem não vai se arrepender de uma atitude tão insana como essa? Tá faltando esse princípio, né? Porque falta esse princípio. Outra coisa, tem ataques de fúria. Né? Então, assim, tem aquele dia de fúria, que quebra coisa dentro de casa, joga a televisão no chão, fica irritado por qualquer coisa. Joga o celular na parede. Joga o celular na parede. Eu lembro que uma vez meu pai ficou nervoso com meu irmão. Nervoso. E ele pegou a bicicleta do meu irmão e a bicicleta que ele mesmo comprou e que ele mesmo ia ter que arrumar, que ele mesmo ia ter que comprar outra, e jogou no chão, nervoso com meu irmão. Então, assim, essa atitude de fúria não é bacana. Não é bacana. Você vê como isso é uma obra da carne, né? Isso. Então, assim, essa questão do controle, né, do autocontrole, do autogoverno, é necessária, né? Então tem pais que espancam os filhos, esquece que o filho é pequeno, é miudinho. Tem que saber corrigir. Não dosa a força. Então, assim, tem que ter controle. Eu não posso corrigir meus filhos na hora que eu estou nervoso, nervosa. Porque eu tenho que corrigir na hora que eu, né, deixo passar aquilo. E até falo assim, olha, nós vamos conversar, vai ter correção, se acalma, corrige em amor. Quer dizer, posso fazer outra pergunta? Pode. Aquelas pessoas que falam assim, meu, eu tava lá, de repente o cara me provocou, eu fiquei cego. Esse cara ficou cego. Quando eu vi, já estava em cima dele, batendo nele, quebrando a cara dele. Isso pode ser uma falta de autocontrole ou pode ser algo psicológico, psiquiátrico? O que acontece? Nós criamos hábitos. Então, tudo aquilo que a gente faz de forma repetida vira um hábito, vira uma coisa que é natural. Então, assim, essa ausência de controle pode impregnar e pode desencadear em outras patologias, em outros problemas. Quer dizer, a pessoa vai se descontrolando até a hora que ela vai para as vias de fato, mata uma pessoa. Isso. E o que acontece? Quando você faz isso, você vai rompendo barreira. A primeira vez é ruim, mas depois você vai meio que se acostumando. Aí vira indiferença. Isso é muito ruim, né? Então, é complicado. Pessoas que ficam cegas no trânsito, jogam o carro em cima dos outros. Essa mulher aí que jogou o carro na piscina. Exatamente. Podia ter matado alguém que estivesse na piscina. Meu Deus. Né? Então, é uma coisa insana. Outro ponto, a pessoa que não tem assim autogoverno, ela também não aceita as regras. E a gente está vivendo, né, numa situação que tem que pôr máscara, tem que medir temperatura, onde você entra, mede temperatura, coloca gel. Os restaurantes hoje, o self-service, eles dão luva descartável. E assim, tem gente que não quer pôr luva. E a regra é essa. Então, assim, qual que é a dificuldade de ficar com a máscara, de pôr a luva, de fazer as coisas? É falta de autocontrole. Ninguém vai morrer por colocar uma luva, né? Colocar uma máscara. Colocar uma luva lá de plástico para poder pegar no pegador e um monte de mão ali, não Proteger, contaminar, né? que é uma coisa higiênica, independente de vírus. É uma coisa que deveria ser natural já, em qualquer situação, que é uma coisa higiênica.
Mas assim, quem não tem autocontrole, quem não tem autogoverno, não consegue seguir uma regra. Imagina uma pessoa dessa numa empresa. Exatamente. Tem hora para chegar, hora para almoçar, hora para sair, tem que vestir tal roupa, tem que chegar de tal jeito. Então, assim, o autogoverno gera muitos prejuízos se você não tiver esse autogoverno, porque se você não aceita certas regras, né? Então, eu já vi gente, por exemplo, ser demitido porque passou crachá para uma outra pessoa. Não pode. A pessoa é demitida. Então, assim, você fala assim, poxa, você joga tudo para o alto por causa de uma regra. Por uma falta de controle interno, uma falta de autogestão, de autogoverno, né? O pior, desculpa, Tim, o pior são essas pessoas chegando na igreja e falando assim, o diabo me roubou. Mas eu dei o dízimo, pastor. Então, você seguiu a regra da empresa? Você seguiu a regra do governo? E outra, regra da empresa, regra de condomínio. Quando nós compramos o apartamento, né, o antigo morador nos deu lá o estatuto do condomínio. Pode Ou fazer seja, sabe, não adianta você falar assim, poxa, eu vou comprar um apartamento, mas eu não vou seguir a regra. Eu vou... Não dá. Leia a regra antes, entenda qual é, como uma empresa, né? A empresa tem valores, né? A empresa tem missão, visão. Poxa, eu não concordo com aquele valor. Sinto muito. Tá fora. Então, não aceita. Então, é muito importante essa questão do autocontrole. Olha como isso é forte demais. Né? Então, tem gente que casa e fala assim, poxa, eu vou ter minha vida de solteiro. Continuar jogando bola. Vou continuar jogando bola, vou sair e deixar minha esposa em casa. Gente... Vai ter uma hora que... Tem que ter autocontrole, né? Tem que ter autogoverno, é fundamental. Outra coisa que a falta de autogoverno faz é desequilíbrio emocional, desequilíbrio financeiro e desequilíbrio alimentar. Então, assim, se eu não tenho autocontrole, eu como compulsivamente, eu não controlo. Eu tenho uma regra dentro de mim, eu não repito as coisas. Então, por mais que eu gosto, eu não repito. Eu pego um pedacinho só e eu não vou repetir. É um autocontrole, um autogoverno. Eu não posso deixar a comida me dominar. Não posso deixar a situação externa me dominar. Eu tenho que ter controle interno. Tem gente que gasta dinheiro, não controla, né? E nós mulheres, né? Quantas eu já ouvi assim, eu não tô bem, vou comprar um sapato. Não tô bem, vou comprar uma bolsa. Não tô bem, vou comprar... Não é isso, gente. Não tá bem por quê? Trata a causa. Não entra com uma coisa externa para te dominar o interno. E emocionalmente também, fica desequilibrado emocionalmente. Tem gente que é cheio de altos e baixos. Começa a chorar, começa a gritar, começa... Tem que ter controle, né? Tem que ter autogoverno. E é um passo para quem não tem autogoverno de ser consumista. Entra num shopping, tem tanto estímulo, né? Vai olhar lá, tem 50 sapatos pretos. Você vai ser levado pelas promoções. Não dá. Né? Uma vez a minha mãe foi numa casa e ela falou que ela não resistiu, ela contou. A pessoa tinha 400 botas. 400 botas? 400 botas. Precisa de 400 botas, independente de quanto dinheiro a pessoa tenha. Esse é um caso, claro, da falta do princípio que se tornou uma patologia, porque uma pessoa dessa é acumuladora. Exatamente. Aí já é um problema de doença mesmo, doença mental. É porque é um passo, né? Impressionante. É um passo. O princípio serve para te proteger, para me proteger. E assim, a pessoa que não tem autogoverno, ela obedece pela força. Não é bacana. Não é bacana. Né? Então tem gente que assim, que não é marginal, mas a polícia para, não quer parar. Anda, a polícia tem que atirar. Morre para toa. Então assim, é muito complicado quem não tem autogoverno. Então quem não tem autogoverno, ele é comandado de fora para dentro e não de dentro para fora. Se deixa levar pelas obras da carne, se deixa levar pela tentação. Então quem tem autogoverno fala assim, eu vou fugir da aparência do mal, não vou entrar naquele lugar,
Eu sou consumista, não vou entrar na loja. Eu sou consumista, não vou entrar na internet para comprar. Eu sou consumista, não vou entrar no shopping. Não posso. Tem que ter autocontrole, tem que dominar. Eu lembrei agora de Adão e Eva. Não come da árvore. Isso. E quando Satanás sugeriu, olha, se você comer, você vai ser igual a Deus, seus olhos se abrirão. Ou seja, essa mulher, ela deveria ter tido um autocontrole ali e falar assim, eu não vou fazer isso, por quê? Porque isso vai ferir um mandamento, vai ferir a única coisa que Deus falou para eu não fazer. Não, ia ferir, fora Deus, feriu o relacionamento, porque assim, foi Adão que falou para ela. Adão falou para ela, exatamente. Então assim, poxa, ela rompeu ali, né, com a confiança do Adão, porque assim, se o Adão falou assim, olha, não é para fazer isso, né, porque Deus, meu pai, falou isso, e ela vai romper. Então, quer dizer, imagina isso num casamento. A ausência de autocontrole, de autogoverno dela acarretou um monte de problemas que nos afetam até hoje, né? O marido está querendo dar uma direção, o pai quer dar uma direção, a mãe quer dar uma direção, mas a falta de autogoverno faz a pessoa não seguir a regra que a autoridade da casa estabeleceu. E isso vai debilitando a confiança, né? Isso. Porque não dá para confiar numa pessoa que não se governa. Ou seja, não adianta eu estabelecer uma regra, sendo que as pessoas que têm que obedecer não vão obedecer. Isso é forte, hein? E você imagina o quanto isso traz de problema, não só espiritual, mas também de relacionamento. Isso destrói o casamento. E como que, né, os pais colocam o autogoverno? Colocando limites, né? Limite de horário para dormir, limite de horário para acordar, para comer, para fazer as tarefas de casa, ter tempo para brincar. Então, assim, essa questão de colocar limites ajuda a estabelecer a questão do autogoverno. Eu lembro, né, eu fui ginasta e assim, eu aprontei bastante, mas eu tive os meus técnicos, pessoas assim que colocaram limite. Eu lembro que uma vez assim, né, a gente tinha vários tatames, só que você tem que fazer aquecimento, porque na ginástica olímpica você pode quebrar pescoço, quebrar qualquer membro. E eu lembro que eu cheguei sem fazer aquecimento nenhum, comecei a dar salto mortal assim. Aí quando eu cheguei no último tatame, o meu técnico estava lá, parado me olhando. Pode ir embora. Não, vem treinar. Não, não, não. Você desrespeitou uma regra que é básica. Uma regra de segurança que é básica. Você pode ir para casa agora. E eu vou ligar para sua casa daqui 15 minutos. Se você não estiver lá, eu vou chamar os seus pais aqui e você nunca mais treina aqui. Fiquei revoltada. Revoltada. Aí cheguei em casa, minha mãe falou assim, por que você já chegou? Você não foi treinar? Aí eu tive que contar a verdade, porque ele ia ligar. E aí minha mãe falou, bonito isso, né? Você tá abrindo mão de um sonho, daquilo que você gosta, né? Por capricho. E aí, na próxima vez que eu fui pra aula, ele fez eu ficar correndo só. Ele falou, não, você não vai treinar, você vai ficar correndo. Tipo assim, me deu um castigo. Fiquei correndo, correndo, correndo. Então, assim, foi um limite que na época me incomodou bastante, né? Só tô contando uma coisinha, tá? Mas foram outras também, imagina, né? Que não preciso, né? Lembrar dessas situações. Mas foi algo que foi importante na minha vida. Colocou um limite na minha vida. E sem contar que teve um campeonato, foi um pentágono, que assim, eu fiquei o dia inteiro competindo. O dia inteiro competindo. E ele falou assim, olha, às 17 horas a gente se encontra. E ele tava com os meus documentos, né, tava com todas as coisas. E aí eu decidi, né, tomar um banho e tal, apareci umas 17h15, ele foi embora. Eu tava cansada pra caramba, tive que voltar a pé pra casa. Então, assim, só essas duas coisinhas, tá? Não vou contar mais outras coisas que eu fiz, não. Foram limites importantes. Importantes. E ainda eu cheguei em casa, tipo assim, ele me deixou, tive que vir a pé de longe, perigoso, não sei o quê. Meu pai, por que ele te deixou?
Porque você desobedeceu, então semeou, colhe. Colheu. Então, assim, essa ausência de autogoverno não é bacana. Não é bacana, não é legal. A gente tem que ter domínio próprio. Amém? Amém. E você vê, né, essa história, ela ilustra muito bem aquilo que nós precisamos versus aquilo que nós queremos. Nós queremos, mas o que nós precisamos? O que vai nos fazer bem de fato? Aquilo que nós queremos ou aquilo que nós precisamos? Então, quando a gente tem o discernimento dessas duas dimensões, eu quero ou o que eu preciso, eu não sei o que eu preciso. Eu sei o que eu quero. Sabe quem sabe o que eu preciso? Deus. O único que sabe o que eu preciso. Ele sabe quando eu preciso de limite. Ele sabe quando eu preciso de bronca. Ele sabe quando eu preciso perder para ganhar. Ele sabe quando eu preciso ir para o deserto para matar e mortificar os desejos da minha carne. Ele sabe quando eu preciso passar uma vergonha fenomenal. Eu preciso passar por aquela vergonha, eu preciso passar por aquela revolta, por quê? Porque Deus está me ensinando a lidar com a minha natureza terrena. Então Deus usou esse técnico, como Deus usou o teu pai, a tua mãe, quem sabe um delegado, quem sabe um professor, quem sabe um pastor. Para quê? Para te ensinar autogoverno. Então, se você não tiver autogoverno, irmão, você vai ter um problema sério na sua vida profissional, na sua vida ministerial, em toda a dimensão. Você vai gastar mais do que você ganha, você não vai planejar nada, você vai comer mais do que você pode, morre cedo. Está comendo muita gordura, está comendo muito açúcar, você tem um corpo, meu irmão. Você não o teu corpo é de barro, o meu também. Então, a gente vai aprender isso de uma maneira ou de outra. De uma maneira ou de outra você vai aprender. Porque Deus não deixa os seus filhos sem correção. E eu lembrei de uma coisa interessante que você falou, né? Você ficou revoltada com o teu técnico. Por quê? Porque ele colocou um limite. Mas ele sabe o que ele está fazendo. Agora, Provérbios fala assim, corrige o sábio e ele te amará. Então, quando uma pessoa é corrigida, se a sabedoria está nela, ela vai falar assim, obrigado. Eu prefiro ser corrigido. Eu prefiro ser exposto. Eu prefiro ser envergonhado. E ganhar um autocontrole. E ganhar um autogoverno. Do que ser deixado ao léu da sorte. E as pessoas hoje nós estamos numa época que você vai estar percebendo que as pessoas, elas esperneiam muito por causa de limite. Já não obedecem às regras. Tem uma geração aí fora que está complicado, irmão. Está quebrando tudo. Está falando mal de presidente, falando mal de político. O presidente é só o cara que Deus colocou lá. Então, não importa se você gosta ou não dele. Não importa, irmão, quem é o presidente. Não interessa quem é o presidente. Você tem que ter autogoverno. Senão você vai tocar num princípio. E aí você vai ter um problema. Então, meu querido, saiba cuidar de você. Saiba se controlar. Antes de você crescer em outras dimensões, procura crescer internamente. Amém. Procura amadurecer dentro de você mesmo. Procura amadurecer como pessoa. Se você for uma pessoa controlada, madura, porque a pessoa madura, ela tem autogoverno. Amém, verdade. Né? A pessoa madura, ela se controla na hora de todo mundo está gritando, ele está parado, ele está ali se controlando. Ele não vai ser manipulado por pessoas manipuladoras. Ele vai ter a sua característica preservada. E ele não vai deixar com que a carne dele promova prejuízo para si ou para outras pessoas. Então, meu irmão, que essa aula dessa noite sirva para cada um de nós. Amém. Porque nós aprendemos hoje o que é lidar comigo mesmo. Não você lidar comigo, você lidar com você e eu lidar comigo. Amém? Então eu tenho que lidar comigo mesmo. É verdade, quem ama corrige, é isso mesmo. Quem ama corrige. E Deus corrige a quem ama, é isso mesmo, pastora. Tiago fala assim, Deus açoita todo aquele que recebe por filho. O que é açoitar?
é surrar, é pegar a cinta, a vara e dar no lombo, dar nas costas. Deus é assim. Se você quer ir para o céu, se você quer ser filho de Deus, então você vai ter que lidar de outra maneira com a correção de Deus. Você vai ter que agradecer a Deus. Pai, obrigado, porque essa dificuldade está me ensinando a não gastar mais do que eu ganhei. O Senhor me deu para gastar 1.000, eu gastei 2.000. Falta de autogoverno. Eu fui consumido pela minha carne. Mas a culpa é de quem? Minha. Então Deus vai deixar você passar por um tempo de correção. Você tem que agradecer a Deus. Porque os 2.000 vira 5.000 para você pagar. E Deus está falando assim, ó, 5.000 é pouco para você ter a lição que você precisa ter de vida. Quanto custa a sua educação? Deus vai te dar a melhor educação. Eu já tive dívidas, né? Nós já tivemos dívida por causa de descontrole meu de 70.000. E eu ganhava R$800. O que aconteceu? Eu tive que ficar anos com o nome sujo. Nem sei o que é cheque no meu nome. Porque Deus estava me ensinando, colocando limite. Já que você não tem autogoverno, eu vou colocar autogoverno em você. Então, até você entender esse processo, você vai continuar murmurando, vai continuar reclamando. Mas Deus não desiste de você, meu irmão. Amém. Né? Então, essa aula serve para quê? Para que você olhe para você como você é. Tanto na carne quanto no espírito. E que você saiba lidar com a sua própria carne. Amém. Então, nós vamos orar. Amém? E a Bíblia diz que nós precisamos implorar para o Espírito Santo nos encher. Enchei-vos do Espírito. Nós precisamos ser cheios, irmão. Amém. Porque eu não consigo me controlar, mas o Espírito Santo, ele está aqui para me ajudar. Amém, eu creio. Ele é o ajudador. Ele é aquele que vai me santificar, vai tratar do meu caráter. Ele vai me ajudar a vencer a carne. Eu tenho que andar no Espírito. Então, peça para o Espírito encher você todo dia. Antes de sair de casa, Senhor, me enche com o Espírito. Você vai ver que o fruto do Espírito é autocontrole, Amém. domínio próprio. Autogoverno. Autogoverno. Amém? E aí as pessoas da sua casa vão perceber uma conversão. E isso vai ser o maior testemunho. Isso vai atrair muita gente para o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Sim, Pai, sim. Nós queremos te louvar, porque Amém. o Senhor nos deu algo muito precioso, que foi o Espírito, Senhor. Amém, Pai, sim. O Senhor não apenas morreu pelo nosso pecado, porque isso já é tudo para nós. Mas o Senhor também envia o Espírito para que nós possamos ser transformados, Amém, Senhor. restaurados, que os princípios possam ser restaurados. Nós te agradecemos e imploramos que o Teu Espírito nos encha, que o Teu Espírito, Pai, ele tenha liberdade Amém, Senhor. de nos corrigir, de nos tratar, e nós te agradecemos desde já, Pai, Sim, Pai. por cada correção, por cada um desses tratamentos do Amém, Senhor, Pai, sim. porque o Senhor nos ama, o Senhor Verdade. quer que a gente seja pessoas maduras, Pai. Sim, Nós Pai. te louvamos porque nós reconhecemos isso. Nos ajuda, Senhor, nesse processo. Sim, Pai. Guarda, Pai, os nossos lábios, para nós não murmurarmos, Amém, reclamarmos, Senhor. nós não amaldiçoarmos as pessoas, amaldiçoarmos ao Senhor. Sim, Pai. Pai, nos protege de nós mesmos, Senhor. Cobre a nossa vida com o sangue do Cordeiro. Amém, Pai, sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido. Amém. Deus abençoe cada um de Que vocês, Deus te abençoe, viu? te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Semana que vem a gente está de volta e nós vamos falar mais sobre a carne, mais um princípio, amém? Então não perca semana que vem, né? Convide pessoas aí, eu não sei que você pode convidar, mas convida, manda e-mail, manda WhatsApp, manda Telegram, alguma coisa, e convida pessoas para assistir, né? Porque conhecimento é uma coisa tremenda. Conhecereis a verdade vos E a libertará. verdade vos libertará. Amém? Deus Deus abençoe. abençoe.